Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser, publicado pela Viseu Editora. E hoje nós faremos uma leitura e um aprofundamento sobre a passagem da Transfiguração, que segue narrada nos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas. E faremos uma leitura e um aprofundamento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Marcos, capítulo 9, versículo de 2 a 13. 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e conduziu-os a sós a um alto monte. Suas vestes tornaram-se resplandecentes e de uma brancura tal que nenhum lavadeiro sobre a terra as pode fazer assim, tão brancas. Apareceram-lhe Elias e Moisés e falavam com Jesus. Pedro tomou a palavra. Mestre, é bom para nós estarmos aqui. Faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Com efeito, não sabia o que falava, porque estavam sobremaneira atemorizados. Formou-se então uma nuvem que os encobriu com a sua sombra, e da nuvem veio uma voz: Este é o meu filho muito amado, ouvi-o. E olhando eles logo em derredor, já não viram ninguém, senão só a Jesus com eles. Ao descerem do monte, proibiu-lhes Jesus que contassem a quem quer que fosse o que tinham visto, até que o Filho do Homem houvesse ressurgido dos mortos. E guardaram esta recomendação consigo, perguntando entre si o que significaria ser ressuscitado dentre os mortos. Depois lhe perguntaram: Por que dizem os fariseus e os escribas que primeiro deve voltar Elias? Respondeu-lhes: Elias deve voltar primeiro e restabelecer tudo em ordem, como então está escrito acerca do Filho do Homem, que deve padecer muito e ser desprezado? Mas digo-vos que também Elias já voltou, e fizeram-lhe sofrer tudo quanto quiseram, como está escrito dele. Então, essa é a narrativa de Marcos sobre a transfiguração. E agora vamos à narrativa de Mateus sobre a mesma passagem. Mateus capítulo 17, versículo de 1 a 13. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte para uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol. Suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e disse-lhe: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas: uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouviu. Ouvindo esta voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles e tocou-os, dizendo: Levantai-vos e não temais. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. E quando desciam, Jesus lhes fez esta proibição: Não conteis a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Em seguida, os discípulos o interrogaram: Por que dizem os escribas que Elias deve voltar primeiro?
Jesus respondeu-lhes: Elias de fato deve voltar e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, mas não o conheceram. Antes, fizeram com ele quanto quiseram. Do mesmo modo, farão sofrer o Filho do Homem. Os discípulos compreenderam então que ele lhes falava de João Batista. Então, essa é a narrativa de Mateus sobre a transfiguração. E agora vamos à narrativa do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 9, versículo de 28 a 36. Passados uns 8 dias, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, transformou-se. O seu rosto e as suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que falavam com ele dois personagens. Eram Moisés e Elias, que apareceram envoltos em glória e falavam da morte dele, que se havia de cumprir em Jerusalém. Entretanto, Pedro e seus companheiros tinham deixado vencer-se pelo sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois personagens em sua companhia. Quando estes se apartaram de Jesus, Pedro disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Podemos levantar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizia. Enquanto ainda falava, veio uma nuvem e encobriu-os com a sua sombra. E os discípulos, vendo-os desaparecer na nuvem, tiveram um grande pavor. Então da nuvem veio uma voz: Este é o meu filho, muito amado. Ouviu. E enquanto ainda ressoava esta voz, achou-se Jesus sozinho. Os discípulos calaram e a ninguém disseram naqueles dias coisa alguma do que tinham visto. Então, essa é a narrativa de Lucas sobre a transfiguração. Bem, agora vamos fazer um aprofundamento, né, uma reflexão sobre o que a mensagem do Evangelho tem para nos dizer. Mas antes disso, quero te convidar, se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva no nosso canal para não perder nenhuma das nossas atualizações. Compartilha para que mais um irmão ou irmã possa participar desse estudo dos 4 evangelhos. Deixa aqui o seu comentário, a sua opinião sobre essa passagem. E se puder, deixa aqui uma curtida, que é muito importante para fortalecer o engajamento do nosso canal. Amém? Bem, eu fiz aqui algumas anotações para nossa reflexão. Bem, então na transfiguração, né, o corpo físico de Jesus, ele passou por uma transformação, né? Aqui a evidência que existia em Jesus plenamente homem e Deus, né? Na transfiguração, ele pela primeira vez, ele deixa a, apresentar, né, a sua parte Deus, né? A sua parte gloriosa, né? Então esse aspecto resplandecente e glorioso. E o que que representa essa aparição, né? É, Moisés, ele representa a lei, e Elias, os profetas. Lembram que nos evangelhos eles falam que da lei e os profetas, que é a parte fundamental das escrituras? Então, na transfiguração, Elias e Moisés, eles representam isso, a lei e os profetas, afirmando que Jesus ele vem para consolidar, então, a lei e os profetas, a parte fundamental das escrituras sagradas. E a revelação de Jesus, né, sobre ressurgir dos mortos gerou muitas dúvidas, né, porque naquele tempo havia muita dúvida sobre a questão da ressurreição, porque só Jesus que falou com tanta profundidade sobre a ressurreição. No Antigo Testamento não existe nada consistente sobre o que seria essa ressurreição dos mortos, né?
Então eles ficaram confusos, não conseguiram compreender naquele momento. E essa questão do retorno de Elias, ela está apoiada na profecia de Malaquias, né? Malaquias capítulo 3 versículo 23 é onde ele vai profetizar que primeiro deveria vir Elias. Então é um grande mistério, né? Além da nossa compreensão. Como que Elias, né, que foi arrebatado num carro de fogo, né, foi levado aos céus sem provar a morte, ele retorna personificado em João Batista. Realmente é um grande mistério, né? E a questão da voz vinda dos céus, né? Ela aparece nas três narrativas, né? A própria voz de Deus, né? Em raras vezes ali nos evangelhos aparece a voz de Deus, né? Nós vamos ver isso quando Jesus ele é batizado, né? Vem aquela voz do céu, e agora nós podemos testemunhar também na transfiguração, né? Tão raras são essas situações, né? Como um trovão, a voz de Deus, né? Do próprio Pai, anunciando ali e reafirmando que Jesus é o Filho de Deus, né? E, e essa revelação, essa voz, né? De Deus, ela ordena, né? Que o filho seja escutado e seguido. Ou seja, ele coloca ali nas palavras de Jesus o seu próprio testemunho, né? Não tem nada mais evidente, né, do que o próprio Deus afirmar isso pela voz do seu filho, né? Bem, essa é a reflexão, né, sobre a transfiguração. E para encerrar aqui, tem uma diferença, né, entre aqui, ao contrário dos evangelistas, né, Lucas ele fala de 8 e não 6 dias, né, após 6 dias. Só um detalhe aí, né? E Lucas, ele tem uma exclusividade aqui no seu evangelho, porque ele é o único que descreve o assunto que Jesus tratava com Moisés e Elias, né? Os outros evangelistas, eles não falam o teor da conversa, né? E aqui, o que que Lucas vai dizer? Que eles tratavam sobre a morte de Jesus que iria se cumprir em Jerusalém. Então, só Lucas que detalha essa conversa, né? Os outros evangelistas, eles não falam qual que era o assunto que Jesus estava tratando com Moisés e Elias, né? Então, Lucas, ele é o único que dá esse testemunho. Bem, o que nós podemos aqui, então, né, trazer para a nossa realidade, né, dos dias atuais, né? Muitas pessoas, elas falam assim, não, que Jesus, ele foi um revolucionário, foi um grande líder e tal, que ele contestou, né, a opressão do povo, se sensibilizou. Jesus fez tudo isso, mas não era um homem. Jesus, ele era a porção de Deus aqui entre nós. Então, na transfiguração, foi o momento glorioso de Jesus, né? Que aí ele traz dois personagens fundamentais da Escritura. Em outra passagem, Jesus ele vai falar que Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Portanto, essa passagem da transfiguração mostra que Moisés e Elias estão vivos, né? Então, eles não estão mortos, eles estão na glória do Pai, né? Então, aqueles que atravessam aí, né, o material para o espiritual sempre estarão entre nós, né? Então, a glória é algo que espera todos aqueles que creem, né, no projeto do Evangelho. Então, que essa passagem, né, da transfiguração de Jesus, ela reforce, né, a nossa fé e o nosso testemunho, né, no Cristo vivo, que está entre nós e que tem um projeto para a humanidade e nos coloca como testemunhos. Quando Deus fala, esse é o meu filho amado, ouviu, né? Então Deus está dizendo aqui, olhe, escute, né?
Muitas pessoas falam, ah, mas os evangelhos foram escritos por homens. Esses homens testemunharam e foram orientados pelo Espírito Santo na produção das informações que se perpetuou durante séculos. Então, os evangelhos, eles são testemunhos que devem ser seguidos, né? Então, o cristão, ele deve seguir o testemunho dos evangelhos, as narrativas e restaurar a nossa vida e trabalhar pela conversão daquele irmão e daquela irmã que não acredita na verdade do evangelho. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida, muita luz, sabedoria, paz e conquistas na sua vida. Amém? Forte abraço.